Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ser do Ser. E para não esquecer, já deixe logo aqui o joinha, pois isso nos ajuda muito a poder estar levando esse conteúdo para mais e mais pessoas. No vídeo de hoje iremos falar a respeito de Nibiru e os círculos ingleses, ou como são conhecidos popularmente, os desenhos nas plantações. E para que você possa estar entendendo este assunto, é preciso primeiro que você saiba como, quando e onde esses fenômenos tiveram seu início. Embora esse fenômeno já tenha sido observado em muitos países, inclusive no Brasil, só foi reconhecido oficialmente no ano de 1972, tendo a divulgação dessas ocorrências aumentado de maneira expressiva a partir da década de 1980. Os primeiros relatos desses fenômenos que se tem conhecimento ocorreram na Inglaterra no ano de 1647 e por isso são conhecidos mundialmente como os círculos ingleses. Assim como é até nos dias de hoje, os fazendeiros não entendiam naquela época o porquê daqueles círculos e nem quem os fazia. E com isso surgiam muitas teorias para tentar explicar aqueles desenhos. E procurando respostas para coisas sem explicação, foi que surgiu, algum tempo depois, uma lenda a qual falava que o autor dos fenômenos era o demônio ceifador, que usava os desenhos para punir os maus fazendeiros pelos seus pecados. E essa lenda chegou a ser publicada em uma matéria de um tabloide inglês no ano de 1678, a qual contava com detalhes a respeito dessa lenda. Os fazendeiros relatavam sempre que durante a noite anterior ao aparecimento dos desenhos nas plantações, haviam estranhas luzes que se movimentavam nos céus. E os desenhos relatados inicialmente eram desenhos simples, e na maioria das vezes sendo apenas círculos. Mas quanto a isso, também não podemos afirmar com certeza, uma vez que esses desenhos só podem ser visualizados de maneira completa por uma vista de cima. E como sabemos, naquela época não havia nenhum tipo de transporte aéreo, pois o avião só foi inventado no ano de 1906. E sendo assim, não tinha então naquela época como saber ao certo quanto à complexibilidade dos desenhos, uma vez que, estando no solo, eles podem facilmente ser confundidos com simples áreas de plantações tombadas de maneira aleatória. O tempo se passou. E agora, recentemente, a ocorrência dessas luzes que antecediam o aparecimento dos desenhos levou os fazendeiros mais prejudicados pelos fenômenos a abrir um processo contra o governo britânico, alegando que os círculos eram causados por pousos de helicópteros do governo inglês que faziam manobras durante a noite. E o governo negou as acusações e, para provar a sua inocência, ofereceu uma recompensa de mais ou menos, nos dias de hoje, 5 milhões de reais, para qualquer um que conseguisse reproduzir os desenhos, podendo ser utilizados para isso grupos de até 12 pessoas. Mas até hoje ninguém foi capaz de reproduzir com exatidão os desenhos, pois conforme o tempo passava, a complexibilidade dos desenhos iam cada vez aumentando mais. E a essa altura, já não se acreditava que pessoas comuns fossem capazes de reproduzir o que em muitos casos já pareciam ser verdadeiras obras de arte. Veja só esses desenhos. E esses? Parecem ou não se tratar de verdadeiras obras de arte. Como poderia pessoas comuns serem responsáveis pelo surgimento de tais desenhos, que em sua grande maioria surgiam à noite? Mas além da complexibilidade dos desenhos, outros fatores ajudaram a aumentar ainda mais este mistério. Pois, como explicar o fato de que os caules das plantas afetadas fiquem inclinadas sem serem danificadas, formando uma linha exata que separa os caules que deitam daqueles que continuam em pé? A ocorrência desses fenômenos em plantações inglesas foi tão grande que os fazendeiros foram obrigados a utilizar máquinas especialmente adaptadas para colher essas plantas que ficavam inclinadas, e que em alguns casos
podiam cobrir uma grande área de suas plantações. E um fato muito interessante é que as sementes das plantas que estavam dentro das figuras sofriam algum tipo de mutação. E, segundo os cientistas, só poderia ser causado pela exposição a algum tipo de radiação, e que as levava a ter uma germinação e crescimento 40 vezes mais rápida do que as sementes que estavam fora dos desenhos. A cada ano que passa, mais de 300 figuras como essas são relatadas e catalogadas no mundo todo, tendo ainda sua maior concentração em território inglês, geralmente no mês de abril, maio e junho. Desde 2008, esses fenômenos estão ocorrendo em território brasileiro, tendo o primeiro caso ocorrido no município de Ipuaçu, em Santa Catarina, no dia 9 de novembro de 2008, e voltando a acontecer nos anos consecutivos, quase sempre na mesma época do ano, tendo também ocorrido em outras localidades em território brasileiro. Bom, agora que já foi falado um pouquinho a respeito da história desses fenômenos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. E o primeiro detalhe é quanto à origem desses desenhos, se realmente eles foram criados por seres humanos ou por algum tipo de inteligência desconhecida. Um fato que devemos observar, que há de comum em todos esses desenhos encontrados nas plantações no mundo todo, como você pode observar, é que eles foram feitos, sem sombra de dúvidas, para serem visualizados de uma vista aérea. E se você recorda, agora há pouco mesmo, foi dito que o surgimento de tais fenômenos tivera seu início no ano de 1647, onde o homem nem sonhava que um dia pudesse existir um avião. Para que, então, uma pessoa iria criar algo que só pudesse ser visto de cima, se ninguém iria poder vê-los? Então você pode questionar a hipótese de ser, naquela época, algum tipo de vandalismo causado por um inimigo do fazendeiro ou por algum empregado insatisfeito. Mas não seria muito mais fácil para o tal vândalo pôr fogo na plantação ou roçar tudo? Por que então ter o trabalho de dobrar áreas em círculos? Na minha opinião, esses fatos deixam claro que tais fenômenos não foram criados por homens comuns. Outro detalhe que também deve ser levado em consideração é quanto ao padrão simbólico geométrico empregado em quase todos os desenhos, levando em consideração a possibilidade de haverem algumas fraudes. Bom, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu diria que se tratassem de algum tipo de escrita ou código, que seria o mesmo empregado em quase todos os desenhos catalogados, o que deixa claro que não se tratam de simples desenhos aleatórios, mas sim de algum tipo de mensagem codificada. E se você parar para pensar, um detalhe muito importante de toda essa história seria que, se levarmos em consideração que estes fenômenos se tratam de algum tipo de mensagem, com certeza não pode ser destinados a nós, a raça humana. Porque, como já foi falado, essas mensagens são feitas para serem vistas de cima para baixo. E tendo em consideração que elas tiveram início em 1647 e que o avião só foi inventado em 1906, você verá que durante um intervalo de tempo de aproximadamente 259 anos, essas mensagens foram enviadas para alguma coisa ou algum tipo de civilização de seres que podiam sobrevoar nosso planeta, e que não era um homem, pois não havia o avião. Pois, até nos dias de hoje, mesmo com todo o avanço tecnológico, o homem não consegue decifrar o significado desses desenhos, e que, na minha opinião, mesmo que conseguisse decifrar qual a mensagem contida em algum deles, não seria lá de grande proveito, porque, na minha opinião, seria o mesmo que ouvir uma pequena frase em um longo diálogo, o que não faria sentido algum. Embora muitas pessoas acreditam na possibilidade de algum tipo de força ou energia que tem a sua origem no interior do nosso planeta
então que viria de baixo para cima, no meu entender, eles são feitos por alguma coisa que vem de cima para baixo e que, em muitos casos, vem de fora do nosso planeta, ou venha de algum outro planeta, podendo vir até mesmo do tão falado planeta X, planeta Nibiru, como é mais conhecido, ou pode estar vindo de alguma grande nave que estaria no nosso sistema solar. Em alguns outros casos, possivelmente, são criados por OVNIs, que ocupam o nosso planeta há muito tempo, formando assim uma espécie de diálogo entre pelo menos duas raças que, pelo visto, são rivais de alguma forma. E por que eu falo isso? Bom, como não faz nenhum sentido que no ano de 1647 alguém ou ser alienígena estivesse enviando mensagens à raça humana através de desenhos nas plantações, uma porque até hoje o homem não conseguiu decifrar nenhuma desses desenhos, e outra porque, se tais mensagens fossem enviadas para nós, humanos, elas iriam ser enviadas de alguma forma que pelo menos pudéssemos visualizá-las, e não em desenhos em plantações que só podiam serem vistas de cima para baixo. E assim também, não faz sentido algum que eles, os alienígenas que ocupam nosso planeta, estivessem enviando mensagens que só eles mesmos pudessem visualizá-las. Isso não faria sentido. Sendo assim, eu chego à conclusão de que essas mensagens compõem um tipo de diálogo entre algo que está fora do nosso planeta e alguma coisa que está dentro do nosso planeta. Mas, pelo menos, uma dessas mensagens parece que não é destinada a eles, e sim que tenha sido enviada para nós. É que no dia 16 de agosto de 2002, apareceu em uma plantação localizada perto da cidade de Winchester, na Inglaterra, um desenho que, sem dúvida nenhuma, é, no meu entendimento, muito interessante, pois se trata de uma figura de um ser alienígena segurando uma espécie de disco, como você pode perceber na imagem. Posteriormente, os cientistas conseguiram identificar alguns padrões contidos na figura do círculo e descobriram que se tratava de zeros e 1, ou seja, era uma mensagem em código binário. E após traduzirem os códigos, chegaram a essa mensagem: cuidado os portadores de falsos presentes e suas quebradas promessas. Muita dor, mas ainda tempo. EELRIJUE, que não tem como saber o que significa. E segue dizendo: existe bem lá fora. Nos opomos. Decepção. Fechando o canal. Sino, som. Essa mensagem, com certeza, foi para nós. Mas o que realmente se trata, ou qual dos dois lados a enviou, é difícil dizer ao certo. Mas tenho certeza que encontraremos mais peças desse quebra-cabeças que nos ajudarão a entender melhor as coisas. Mas até lá, continuaremos pesquisando, buscando entender o mundo à nossa volta. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele joinha aí pra gente, pois isso nos ajuda muito a poder continuar divulgando esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E no mais, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.